Hoje, na Assembleia Legislativa, parlamentares se pronunciaram sobre a empresa Amadim Serviços Médicos, que é investigada por suspeita de fraudes em licitações. Os deputados querem que os contratos vigentes com a pasta da saúde sejam cancelados. A Amadim Serviços Médicos soma mais de 6 milhões de reais em contratos firmados nos últimos 2 anos, mesmo após a prisão de Sérgio Chalub pela Polícia Federal em junho de 2021, na 4ª fase da Operação Sangria. Sérgio Chalub é sócio administrador da empresa, que é investigada por fraude em licitações. Visando burlar os critérios de fiscalização e análise em processos licitatórios, o empresário mudou o nome da empresa, mas manteve o mesmo CNPJ, com o qual já firmou novos 6 contratos com a pasta de saúde, sendo 2 encerrados e 4 ainda vigentes. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, afirmou que vai entrar com um pedido para que os contratos da Amadim Serviços Médicos sejam cancelados. Reiterar o Ministério Público um posicionamento para a Casa Legislativa, porque me assusta ver empresas já denunciadas com aumento de contratos, e também irei pedir providências da Controladoria Geral do Estado, secretaria que tem a obrigação de fazer todo o controle e filtrar, certo, as boas das más empresas. Eu recebo aqui o professor Davidson Cavalcante, porque a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana, para você. Boa noite também para o nosso telespectador. Olha só, essa repercussão aí entre os parlamentares, entre o Wilker Barreto, principalmente, que se pronunciou, isso atinge diretamente o empresário Sérgio Chalub, o empresário que tem um histórico negro na saúde, ficha suja, já foi preso pela Polícia Federal e ainda assina contratos, né, professor? A gente fala muito no processo político que a gente precisa sempre fazer um pente fino para votar, para não eleger políticos ficha suja. No caso dos empresários também tem que haver um pouco isso, e no caso desse empresário especificamente, Sérgio Chalub, como bem pontuou a Mariana, já há um histórico questionável e por isso ele já foi preso pela Operação Sangria, por contratos, por fraudes. Entre essas fraudes, fraudes licitatórias, fraudes em contratos de licitações com a saúde, falsidade ideológica, ou seja, apresentou uma empresa com um perfil que não condiz com o serviço prestado, ou seja, com o serviço prestado, e para isso envolve também uma série de situações que é algo muito sensível. Se você permite que um empresário desse continue tendo contratos com a saúde, são 6 bilhões aí de reais, ou seja, é muito dinheiro, é milionário, para não ofertar um serviço prestado, algo tem que chamar a atenção. Por isso que o deputado Wilker Barreto quer um pente fino e cancelar esses contratos é algo justo, para que haja realmente um processo legal e esse empresário seja devidamente punido dentro da lei. Já há investigações em curso, a Polícia Federal já fez aí vários pentes finos, mas precisa haver uma celeridade e uma resposta efetiva até para que a população não fique à mercê de pessoas assim, com histórico negro, com um histórico manchado, maculado, ficha suja, tomando conta de um contrato milionário com a saúde do estado do Amazonas. Esperamos que as providências contra o empresário Sérgio Chalub, mudou de nome, né? Você muda de nome a empresa para quê? Com qual finalidade? Sejam devidamente tomadas e esses contratos cancelados em definitivo, Mariana. E olha só, hoje também deputados e vereadores voltaram a discutir a situação do aterro sanitário construído em uma área de proteção permanente lá no Tarumã. Os parlamentares querem esclarecimentos sobre a obra licenciada pelo Instituto de Proteção Ambiental. Vamos ver. O aterro foi construído pela empresa Eco Manaus, do grupo Marquise, que administra a coleta de lixo em Manaus. O espaço fica em uma área de preservação permanente no entorno do Igarapé do Leão, no quilômetro 13 da BR-174. A obra tem pelo menos 4 anos e gera, desde então, impactos ambientais. A licença para a construção do aterro foi concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental. No documento, o próprio IPAAM reconhece que a atividade tem grande potencial de degradação e poluição. O deputado estadual Wilker Barreto já havia denunciado o risco do aterro neste local. Obviamente que a Assembleia vai procurar o IPAAM, entender qual foram os critérios do licenciamento, mas mesmo, repito,
que o checklist tenha batido, ali não dá. Em agosto desse ano, o Tribunal de Contas suspendeu a licença de construção da obra, atendendo o pedido do Ministério Público de Contas. A entidade aponta possível omissão de órgãos fiscalizadores. Na decisão, o conselheiro Mário Manuel Melo ressalta que a licença concedida pelo IPAAM é contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no ano de 2018 se manifestou sobre o tema. O assunto volta a ser discutido no Parlamento Estadual e Municipal. 3 anos após a construção do aterro sanitário, projetos de leis e ações à Justiça para proibir o seu funcionamento já foram encabeçadas pelos parlamentares. A Casa tem um projeto, uma resolução legislativa cassando a licença do IPAAM, que já está suspensa pelo TCE, e a gente vai avançar. Eu vejo a empresa Marquise com peças publicitárias, tentando vender para a população que o aterro é seguro. Na Câmara Municipal, o vereador Lissandro Breval acionou o Ministério Público para investigar a empresa Eco Manaus, responsável pela obra na área de proteção ambiental no Tarumã. O momento é muito sério e com certeza a gente vai tomar as medidas cabíveis aí, judiciais. E aqui dentro da Câmara, agora o próximo objetivo é convocar aí a empresa para pedir explicações. Para este outro vereador, devem ser feitas auditorias pelos órgãos de fiscalização. Ele explica que existem denúncias de licenciamentos que foram feitos de forma suspeita e que não há garantias que as obras estão sendo feitas de forma legal. O licenciamento por si só não é, infelizmente, deveria ser, mas não é uma garantia de que há, de fato, o respeito a todas as leis e regras ambientais. O presidente da Câmara falou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também deve ser acionada para prestar explicações sobre a obra. Nós queremos uma solução para os resíduos sólidos, mas não queremos aquele aterro que estava sendo construído na cabeceira, no nascedouro do Igarapé do Leão. Enquanto as discussões acontecem nas casas legislativas, moradores das proximidades da área de proteção continuam vivendo com as consequências da obra do aterro. Desceu muita areia, aterrou bastante o nosso igarapé, né? Até mesmo a falta dos peixes, tão difícil, né? Pra gente pegar uns peixinhos pra gente comer, né? Nós tentamos contato com o advogado da empresa Marquise, Lino Xícharo, e a secretária do escritório de advocacia nos informou que Xícharo estava em reunião fora do escritório e não poderia nos atender no momento. Professor Davidson Cavalcante, como pode a construção de um aterro sanitário em uma área de preservação permanente, como nós vimos na reportagem, algo contestado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal? Eu faria uma outra questão também, aí, um outro questionamento, até para o nosso telespectador tomar ciência disso. O IPAAM é um órgão muito sério, responsável por várias licenças ambientais e também por vetos quando há o impacto ambiental. O que chama a atenção é a permissão muito rápida para a construção desse aterro, inclusive com a Marquise ali sendo responsável por essa obra, que além de ser uma obra criminosa, atinge diversos moradores locais que dependem dos 2 afluentes ali do rio Tarumã para a sua subsistência, para o seu trabalho, algo protegido por lei, é uma área de proteção permanente. E ao mesmo tempo que a classe política cobra uma posição dura das autoridades que têm o poder de punir a empresa e de vetar por completo essa obra, permite esse absurdo. Não dá para entender, Mariana. A gente está falando de uma das poucas áreas dentro do perímetro da cidade de Manaus que continuam preservadas. Nós estamos falando de um estado, de uma capital, dentro de uma das maiores, se não a maior floresta do mundo. Algo que chama a atenção, inclusive, internacionalmente. Então, isso precisa ser devidamente investigado, punido e mais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem que se posicionar, porque o que não pode é, diante de um cenário caótico como esse, um aterro sendo construído próximo de uma região de nascente de rios, ser permitido com tanta facilidade. Então, a empresa Marquise, que já tem um histórico problemático, que já tem algo a ser investigado de outras licitações, continua à frente de uma obra como essa e, além do mais, segundo bastidores, só para fechar, vai até instâncias federais para empurrar goela abaixo essa obra à população de Manaus para que para que possa essa obra ilegal, criminosa ser construída. Por isso, cabe ficar de olho
bem aberto e parabenizar a Câmara Municipal de Manaus, como a Assembleia Legislativa do Amazonas, por cobrar, por fiscalizar. Agora falta os outros órgãos fazerem a sua parte, Mariana. Professor, a gente vai continuar acompanhando esses casos, né? Até porque preservação ambiental é preservação da vida, né? Perfeito. E não é modismo, né, Mariana? É a saúde das pessoas e é algo que nos pertence, faz parte da nossa história. Com certeza, amanhã a gente está de volta. Boa noite para você. Boa noite, Mariana. E ainda, a partir de hoje, o Norte Notícias exibe a série Renascendo para a Vida, que aborda a campanha Setembro Amarelo. É daqui a pouco. A reportagem especial mostra a trajetória de pessoas que lutam contra as doenças emocionais e como buscar ajuda. Prefeitura entrega o segundo ônibus elétrico e outros 3 veículos convencionais que vão integrar a frota do transporte coletivo. Você vai ver a seguir, Justiça manda soltar mulher que agrediu babá em condomínio na Zona Oeste de Manaus. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A Justiça determinou a soltura de Jussana de Oliveira Machado, que estava presa depois de agredir a babá Cláudia Lima e atirar no advogado Igor Colares em um condomínio na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A decisão foi da juíza Eline Paixão do Amaral Pinto, que revogou a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Jussana. Ela estava presa desde o dia 19 de agosto e deve passar a usar tornozeleira eletrônica. Ela deve também cumprir restrições determinadas pela Justiça. O marido dela, policial civil Raimundo Nonato, segue preso. Hoje, a Prefeitura entregou o segundo ônibus elétrico em Manaus, né? E parece que vem mais veículos para reforçar a frota na cidade, não é isso? Dionisson Garcia, ao vivo com a gente, boa noite. Exatamente, Mariana. Boa noite também para você, boa noite a todos que acompanham a programação do Norte Notícias nesta quarta-feira. Pois é, Mariana, a Manaus ganha mais um ônibus elétrico, 100% elétrico, ecológico, sustentável, segundo o prefeito de Manaus, em coletivo agora há pouco aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra, onde foram entregues esses 4 ônibus. Esse elétrico, ele vai operar, Mariana, na área ali da zona centro-oeste da cidade, mais especificamente no bairro Alvorada. Já os 3 convencionais que foram entregues à empresa Vega Transportes, ainda vai ser definido ali o itinerário desses ônibus. Mas o fato é, Mariana, que é mais um ônibus que Manaus ganha, né, 100% elétrico, que vai colaborar ali com o meio ambiente. Segundo o prefeito de Manaus, o ônibus ele vai ali operar como agente transformador no processo de descarbonização do ar, ou seja, emissão de menos poluente, o que vai colaborar significativamente com o meio ambiente. Esse já é o segundo ônibus entregue aqui aos moradores aqui da capital amazonense, segundo o prefeito de Manaus, e a expectativa é que até o final desse ano sejam entregues mais 12 ônibus elétricos. Ao todo, Mariana, Manaus já ganhou 253 ônibus novos que foram entregues, todos com ar-condicionado, sendo 2 desse total elétricos. Como eu disse, até o final do ano é que sejam entregues ali pelo menos mais 12 ônibus elétricos para os manauaras que precisam, né, Mariana? Que vai colaborar também ali para o meio ambiente, o que é importante nesse período, até mesmo que a gente está vivendo, né, de altas temperaturas, colaborar com o meio ambiente é importante, né? Então, segundo o prefeito de Manaus, ao todo também os convencionais, mais 95 ônibus vão ser entregues até o final do ano também. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Dionisson. Coisa boa, a população merece com certeza. Daqui a pouco você vai ver o primeiro episódio da série Renascendo para a Vida. São 3 episódios que abordam a campanha Setembro Amarelo. Agora são 18 horas e 44 minutos. A gente vai mostrar o trânsito aí das câmeras da Prefeitura. Avenida Pedro Teixeira, próxima à Delegacia Geral, ao lado de Djalma Batista, fluindo hoje. Constantino Neri também fluindo e Mário Ipiranga um pouco mais congestionada, mas nesse horário hoje está mais tranquilo. A gente volta em 1 minuto, não sai daí.
Hoje começa mais uma série especial do Norte Notícias. Em 3 episódios, nossos repórteres trazem a luta e o trabalho de quem cuida de doenças emocionais. Vamos ver. Conscientizar a população, apoiar quem precisa de uma luz no fim do túnel. O Setembro Amarelo traz para a gente a necessidade de se importar com a dor do outro. Por isso, precisamos falar de assuntos delicados, porque o silêncio tem feito muitas vítimas. De acordo com especialistas, a depressão é a principal doença que motiva pessoas a tirarem a própria vida. A depressão é um estado, sobretudo, de tristeza, uma tristeza patológica, que pode ter ou não um motivo objetivo, né? Que dure por pelo menos 15 dias consecutivos. Né? Então, a partir desse momento, a gente considera um episódio depressivo e depende da intensidade dos sintomas, né? Algo leve, moderado, grave ou um pouco mais do que isso, que a gente chama de depressão psicótica. Aline conseguiu vencer os pensamentos suicidas após a busca por tratamento psiquiátrico. Menos de um mês atrás, eu fui internada, fiquei 20 dias internada, né? E foi por conta de ideação suicida, né? Então foi aí que eu cheguei num ponto onde eu percebi que eu já não tinha mais o controle. Existem momentos em que só o teu psiquiatra pode te ajudar, né? Em que só uma medicação pode te acalmar, mas existem momentos também em que só um psicólogo pode te ajudar naquele momento. O número de suicídios no mundo cresceu cerca de 43% entre os anos de 2010 e 2019. Segundo especialistas, mudanças comportamentais são alertas para o início de tratamento psiquiátrico. Sobretudo quando a pessoa começa a se isolar, já começa a abandonar atividades que antigamente considerava prazerosa, né? Começa a ter alterações do sono, tanto para mais quanto para menos, né? Alterações no apetite também, tanto para mais quanto para menos, né? Um humor mais irritado, né? O Brasil é o país com maior número de ansiosos em todo o mundo. A ansiedade e a bipolaridade estão em 2º e 3º lugar como as doenças responsáveis pelo suicídio. Essas doenças podem ser acarretadas a partir de estresse do dia a dia, como a falta de recursos e de emprego. Questões socioeconômicas, em geral, né, aumentam o risco de suicídio, né? Ou seja, países ou populações mais empobrecidas têm mais risco, e é bem óbvio pelo sofrimento mental. Eu tenho 40 anos e vivo na rua desde os meus 13 anos. Nas ruas, Gisele se tornou dependente química e em vários momentos pensou em desistir da vida após sintomas da depressão. Depois terminava de usar as drogas e vinha aquele vazio, né? Aquela tristeza, angústia, chorava, né? Sentindo falta de casa. É triste. Mas com ajuda especializada, ela voltou a estudar e já pensa na faculdade. Estou na igreja, estou estudando e estou buscando mais melhora para minha vida. O trabalho psiquiátrico acompanhado de outros, como psicólogos e grupos de ajuda, são essenciais para quem luta pela recuperação da saúde mental. Por isso, é importante buscar ajuda médica o quanto antes. Numa situação dessas, a gente percebe que alguém próximo, né, está sofrendo, né, convencê-lo, né, aí é um médico, né, a pegar uma orientação especializada e é um psicólogo, né, isso é fundamental. Quebrar o preconceito com a doença mental. No episódio de amanhã, nós vamos mostrar aquelas pessoas que trabalham em profissões de risco e também aquelas que trabalham diretamente com o público. Muitas delas apresentam problemas emocionais. Vamos falar de coisa boa? O Aqui está completando 6 anos e neste sábado a programação vai ser muito especial. É claro que o Emerson Santos traz um recadinho para você.
próximo sábado tem Aqui Tem especial de aniversário e você é o nosso convidado. Isso, 8h30 da manhã e às 11h30 ao vivo, diretamente do Centro de Convivência Prefeito José Fernandes, um programa com muitos sorteios para você. Sábado tem Aqui Tem! Oferecimento. A melhor carne da cidade pelo menor preço só no Baratão da Carne. É barato mesmo. E sábado também tem Norte Investigação. Você vai acompanhar os detalhes sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga diversas transações bancárias suspeitas envolvendo o governador do estado do Acre e um assessor da Casa Civil do estado. Confira. O senhor Jefferson Luiz mora aqui? Da Federal? O senhor chegou a fazer depósito para o governador? Só com a minha advogada, deixa eu falar com ela aqui. De acordo com o relatório da Polícia Federal, esse homem é assessor do governador do Acre, Gladson Cameli. Investigações da terceira fase da Operação Ptolomeu apontaram que o ex-assessor realizou em um dia mais de 35 depósitos em dinheiro em espécie na conta do governador e da sua ex-esposa Ana Paula Cameli. Todos os depósitos bancários ocorreram em uma agência localizada a poucos metros da sede do governo do Acre. Detalhes dessa reportagem investigativa você acompanha neste sábado. Não perca! O Norte Notícias termina aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. A gente volta amanhã às 18h30, mas é claro que antes disso a gente mostra o trânsito nessa volta para casa, horário de rush. Aí você vê, ó, a Avenida de Djalma Batista. A gente volta amanhã. Até lá!